Deixe-me começar com uma pergunta que pode tocar o mais profundo do seu coração. Quando você chega em casa no final do dia, que sentimento toma conta de você? É alívio e paz ou é tensão e preocupação? Conheci uma família há alguns meses. Vou chamá-los de Carlos e Ana. Do lado de fora, eles tinham tudo que a sociedade considera necessário para a felicidade. Uma casa bonita, no melhor bairro da cidade, carros novos na garagem, filhos em escolas particulares. Mas quando Carlos me procurou em meu escritório, suas primeiras palavras foram: "Pastor, minha casa virou um campo de batalha." Ele me contou como as discussões haviam se tornado rotina, como os filhos adolescentes mal falavam com os pais, como ele e Ana dormiam no mesmo quarto, mas viviam como estranhos. "Temos tudo", ele disse com lágrimas nos olhos, "mas não temos paz, não temos alegria, não temos felicidade." Talvez você se identifique com Carlos e Ana. Talvez sua casa também tenha se tornado um lugar onde as pessoas apenas dormem, comem e saem correndo para seus compromissos. Talvez as conversas tenham dado lugar ao silêncio tenso, ou pior ainda, às discussões constantes. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Não importa quão longe seu lar tenha se afastado da felicidade, Jesus tem o poder de restaurar, de reconstruir, de renovar completamente o ambiente da sua casa. A palavra de Deus nos ensina em Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa é uma verdade fundamental que nossa sociedade esqueceu. Nós podemos construir casas lindas, decorá-las com os móveis mais caros, enchê-las de tecnologia, mas se Deus não for o arquiteto principal, se Jesus não for o fundamento, estaremos construindo sobre areia. Jesus mesmo nos ensinou isso na parábola dos dois construtores. Um construiu sua casa sobre a rocha, o outro sobre a areia. Quando vieram as tempestades, e elas sempre vêm, a casa construída sobre a rocha permaneceu firme, enquanto a outra desmoronou completamente. Meu amigo, as tempestades da vida são inevitáveis. Problemas financeiros, doenças, conflitos entre pais e filhos, pressões do trabalho, crises no casamento, tudo isso são tempestades que testam os fundamentos do nosso lar. A pergunta não é se elas virão, mas sim sobre que fundamento sua casa está construída. Deixe-me voltar à história de Carlos e Ana. Quando eles entenderam que precisavam reconstruir sua família sobre novos alicerces, algo extraordinário começou a acontecer. Não foi da noite para o dia, construção sólida leva tempo, mas tijolo por tijolo, oração por oração, decisão por decisão, eles começaram a ver transformação. O primeiro fundamento que eles colocaram foi o da palavra de Deus. Em vez de começarem o dia correndo cada um para seu lado, eles passaram a dedicar 15 minutos todas as manhãs lendo um versículo bíblico juntos e orando em família. Os filhos resistiram no início. Adolescentes sempre resistem. Mas aos poucos começaram a perceber que havia algo diferente no ar da casa. O segundo fundamento foi o perdão. Carlos e Ana descobriram que haviam acumulado anos de mágoas, de palavras não ditas, de expectativas frustradas. Eles precisaram aprender a pedir perdão um ao outro e, mais importante ainda, a perdoar de verdade. Como diz Efésios 4:32. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O terceiro fundamento foi o da comunicação verdadeira. Não apenas falar sobre contas, horários e obrigações, mas realmente se interessar pela vida interior uns dos outros. Carlos começou a perguntar para Ana sobre seus sonhos, medos, esperanças. Ana começou a ouvir Carlos falar sobre as pressões que ele enfrentava no trabalho, sem tentar resolver tudo imediatamente. E sabe o que aconteceu com os filhos? Quando viram os pais se tratando com amor e respeito genuínos, quando sentiram que a casa havia se tornado um lugar seguro para expressar sentimentos sem julgamento,
eles naturalmente começaram a se abrir também. Mas o fundamento mais importante que Carlos e Ana colocaram foi Jesus Cristo como Senhor do seu lar. Eles entenderam que não bastava ter uma Bíblia na estante ou um quadro religioso na parede. Jesus precisava ser uma presença viva, real, ativa em cada decisão, em cada conversa, em cada momento de crise. A Bíblia nos diz em Josué 24:15: Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é apenas uma declaração bonita para bordar em almofadas. É uma decisão radical que transforma completamente a dinâmica de um lar. Quando Jesus é o Senhor da casa, ele traz sua natureza para dentro daquele ambiente. E qual é a natureza de Jesus? Amor, paciência, bondade, perdão, paz, alegria, esperança. Essas características não são apenas teorias teológicas, elas se tornam realidade prática no dia a dia da família. Hoje, quando você visita a casa de Carlos e Ana, você sente a diferença assim que entra. Não é uma diferença que você pode ver com os olhos. É algo que você sente no espírito. Há paz naquele ambiente. Há risos genuínos. Há conversas significativas na mesa do jantar. Há abraços que não são apenas cumprimentos, mas expressões reais de afeto. Bloco 2. O arquiteto divino da felicidade. Que alegria continuar construindo esta visão com você. Agora quero te levar até uma casa muito especial na Bíblia, a casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia. Jesus amava visitar esta família, e quando lemos sobre eles no Evangelho de João, descobrimos algo extraordinário. Aquela casa havia se tornado um refúgio de paz e amor, mesmo em meio às pressões e desafios da época. Mas o que tornava aquela casa tão especial? O que fazia com que o próprio Filho de Deus se sentisse em casa ali? A resposta é simples, mas profunda. Eles haviam aprendido a construir seu lar sobre os fundamentos corretos. Você vê, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Jesus entra em uma casa, ele não vem apenas como visitante. Ele vem como o arquiteto divino que sabe exatamente como cada cômodo deve ser organizado para que a felicidade flua naturalmente. Deixe-me explicar como Jesus arquiteta um lar verdadeiramente abençoado. Primeiro, Jesus estabelece o alicerce da comunhão. Na casa de Betânia, vemos que eles não apenas faziam refeições juntos, eles compartilhavam a vida. Quando Lázaro morreu, toda a família chorou junta. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, toda a família celebrou junta. Eles entendiam que família não é apenas um grupo de pessoas que mora na mesma casa, mas um grupo de corações unidos pelo amor. Conheci um empresário chamado Roberto, que me procurou porque sentia que havia perdido completamente a conexão com a família. Pastor, ele me disse, eu trabalho 14 horas por dia para dar o melhor para minha esposa e meus filhos, mas quando chego em casa, parece que sou um estranho. Meus filhos mal levantam os olhos do celular para me cumprimentar. Roberto havia caído na armadilha de achar que prover financeiramente era suficiente. Ele estava construindo uma casa material, mas não um lar espiritual. Foi quando Jesus começou a ensiná-lo sobre o verdadeiro alicerce da comunhão. Jesus mostrou a Roberto que comunhão não é sobre ter tempo perfeito ou conversas profundas todos os dias. Comunhão é sobre presença intencional. É sobre escolher estar verdadeiramente presente nos momentos que temos, mesmo que sejam poucos. Roberto começou pequeno. Em vez de jantar assistindo televisão, ele instituiu uma regra simples. Durante o jantar, todos os celulares ficavam numa cesta, e cada pessoa compartilhava uma coisa boa e uma coisa difícil do seu dia. No início, as respostas eram superficiais, mas aos poucos, aqueles 30 minutos se tornaram o momento mais precioso do dia para toda a família. Segundo, Jesus estabelece as paredes da comunicação verdadeira.
Na casa de Betânia, vemos Marta sendo honesta com Jesus sobre suas frustrações, Maria expressando seu amor através da adoração, e Lázaro simplesmente sendo ele mesmo. Não havia máscaras, não havia fingimento. Quantos lares hoje são construídos sobre a base da comunicação superficial? Perguntamos, como foi seu dia? Mas não esperamos uma resposta real. Dizemos, está tudo bem, quando por dentro estamos gritando por ajuda. Jesus quer derrubar essas paredes falsas e construir paredes de transparência e autenticidade. Lembro-me de Isabel, uma mãe de 3 filhos adolescentes que me procurou desesperada. Pastor, meus filhos não falam mais comigo. Quando pergunto alguma coisa, eles respondem com monossílabos. Sinto como se fôssemos estranhos, vivendo na mesma casa. Jesus começou a mostrar a Isabel que comunicação verdadeira não começa com perguntas, mas com vulnerabilidade. Em vez de interrogar os filhos, ela começou a compartilhar suas próprias lutas e vitórias. Em vez de dar conselhos não solicitados, ela começou a contar histórias da sua própria adolescência, de seus próprios medos e sonhos. Algo mágico aconteceu. Quando os filhos viram que a mãe era uma pessoa real, com defeitos e inseguranças, eles também se sentiram seguros para ser reais. A casa se transformou num lugar onde era seguro ser imperfeito, onde era permitido ter problemas, onde era normal pedir ajuda. Terceiro, Jesus constrói o teto da proteção espiritual. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Existe uma batalha espiritual acontecendo sobre cada lar, e Jesus quer ser o nosso escudo protetor. Um lar abençoado não é um lar sem problemas. É um lar onde Jesus tem autoridade para resolver os problemas. É um lar coberto pela oração, protegido pela palavra de Deus, guardado pelos anjos do Senhor. Conheci um casal, Marcos e Patrícia, que estavam à beira do divórcio quando me procuraram. 15 anos de casamento, 2 filhos pequenos, mas eles me disseram que não conseguiam mais nem se olhar nos olhos. As discussões eram constantes. A confiança havia sido quebrada, o amor parecia ter se evaporado. Mas quando Jesus começou a construir o teto de proteção espiritual sobre aquela casa, tudo mudou. Marcos e Patrícia aprenderam a orar juntos antes de dormir. Não orações longas e elaboradas, mas simples pedidos de perdão e proteção. Eles começaram a declarar a palavra de Deus sobre seu casamento, sobre seus filhos, sobre sua casa. Foi impressionante ver a transformação. Em 6 meses, aquele casal que estava pronto para se separar renovou seus votos matrimoniais. Não porque os problemas desapareceram magicamente, mas porque Jesus havia se tornado o Senhor daquele lar. E onde Jesus reina, o amor vence. Finalmente, Jesus decora a casa com o mobiliário do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23 nos diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Imagine um lar onde esses são os móveis principais, onde o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária, onde a alegria não depende das circunstâncias, mas da presença de Jesus, onde a paz não é a ausência de conflitos, mas a certeza de que Jesus está no controle. Esse é o lar que Jesus quer construir para você. Não um lar perfeito. Isso não existe neste mundo. Mas um lar onde Ele é o centro, onde sua graça cobre as imperfeições, onde seu amor cura as feridas, onde sua paz acalma as tempestades. Meu amigo, minha amiga, talvez você esteja olhando para sua casa hoje e vendo apenas problemas, conflitos, distanciamento. Talvez você pense que é tarde demais para reconstruir, que os danos são irreversíveis, que alguns relacionamentos nunca mais serão restaurados.
Mas eu quero te dizer que o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo, que transformou água em vinho, que fez o cego enxergar e o surdo ouvir, esse mesmo Jesus quer fazer milagres no seu lar. Ele não precisa de um lar perfeito para começar. Ele precisa apenas de um coração disposto a dizer: Jesus, seja o Senhor desta casa, seja o arquiteto da nossa felicidade. Constrói em nós o lar que tu sonhaste para nós. Seu coração está sentindo que Jesus quer fazer algo novo no seu lar? Querido Jesus, neste momento santo, eu venho à tua presença reconhecendo que tu és o único que pode verdadeiramente edificar um lar feliz e abençoado. Senhor, eu confesso que muitas vezes tentei construir minha família com minhas próprias forças, com minha própria sabedoria, com meus próprios métodos. Hoje eu entendo que sem ti, tudo o que construímos é como palha que o vento leva. Jesus, eu te entrego as chaves da minha casa. Não apenas as chaves físicas, mas as chaves espirituais. Seja tu o Senhor da nossa sala de estar, onde conversamos e relaxamos. Seja tu o Senhor da nossa cozinha, onde preparamos e compartilhamos refeições. Seja tu o Senhor dos nossos quartos, onde descansamos e sonhamos. Mais do que isso, Jesus, eu te entrego as chaves dos nossos corações. As chaves do coração do meu cônjuge, se eu sou casado, as chaves dos corações dos meus filhos, as chaves do meu próprio coração. Perdoa-nos, Senhor, por todas as palavras duras que foram ditas dentro desta casa. Perdoa-nos por todas as vezes que escolhemos o orgulho em vez do perdão, o silêncio em vez da comunicação, a frieza em vez do amor. Jesus, eu peço que tu derrames teu Espírito sobre nossa família, que onde havia discussão, haja diálogo, onde havia distanciamento, haja proximidade, onde havia mágoa, haja perdão, onde havia silêncio tenso, haja conversas significativas. Senhor, coloca em cada um de nós o desejo de amar como tu amas, com paciência, com bondade, sem guardar rancor. Ensina-nos a nos comunicarmos com verdade e graça. Dá-nos sabedoria para educar nossos filhos no teu caminho. Jesus, eu declaro que nossa casa é território sagrado, separado para a tua glória. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da nossa propriedade, que tua paz habite em cada cômodo, que tua alegria seja o som mais comum dentro das nossas paredes. Eu peço proteção espiritual sobre nossa família, que nenhuma palavra de divisão prospere entre nós, que nenhum espírito de contenda encontre lugar na nossa casa, que toda influência negativa seja expulsa pelo poder do teu nome. Senhor, estabelece o altar familiar em nossa casa, que possamos ter momentos sagrados juntos, seja na oração, na leitura da tua palavra, na adoração, ou simplesmente na comunhão genuína uns com os outros. Jesus, eu também te peço para abençoar nossa casa, com provisão, com saúde, com segurança, mas acima de tudo, abençoa-nos com tua presença, porque onde tu estás, ali está o céu. Que nossa casa seja um lugar onde os feridos encontrem cura, onde os cansados encontrem descanso, onde os solitários encontrem família, que ela seja uma extensão do teu coração na terra. Eu oro por cada membro da minha família nominalmente agora. Faça uma pausa aqui e mencione cada pessoa da sua família pelo nome, pedindo a bênção específica de Deus sobre cada uma. Obrigado a Jesus, porque tu és fiel para cumprir tuas promessas. Obrigado porque tu não apenas ouves esta oração, mas já estás trabalhando para respondê-la. Obrigado porque nossa casa nunca mais será a mesma. Eu declaro que assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nossa família seja uma demonstração do teu amor no mundo. Que nossos vizinhos vejam a diferença que tu fazes. Em teu poderoso e maravilhoso nome, Jesus, eu oro. Amém.